Fala galera, sejam todos muito bem-vindos novamente e hoje queremos abrir um novo quadro no canal que é o Nath e Igor contam. Na verdade, esse quadro surgiu de ideias na caixinha de perguntas lá no Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, é @nathmfig e @igordeoli. A gente tá sempre interagindo lá na caixinha de perguntas. E aí, em uma dessas caixinhas, surgiu não uma pergunta, essa sugestão de falar sobre coisas que deram errado. A gente tá junto há muito tempo e às vezes... E várias coisas deram errado. Várias coisas deram errado nesse caminho, né? E às vezes parece que é tudo perfeito, né? Tudo lindo, maravilhoso, que a gente tá aqui. Foi tudo 100% ao longo do caminho. A gente sabe que não é assim pra ninguém. Como parte 1, nós vamos contar sobre os perrengues dos observerships que fizemos aqui. E a gente fez 2 observerships, né? Um foi em Chicago, na Loyola. Lá, tipo assim, em geral, o observership foi muito bom. Nosso primeiro vídeo aqui do canal, inclusive, do vlog, é no quarto que a gente ficou lá na casa que a gente fez o Airbnb, né? É algo como Chegamos, ou Casa Nova, vai ficar aqui em cima pra vocês assistirem. Cara, a gente chegou lá, a casa era antiga, né? A parede era toda de várias cores. Gente, pra quem sempre pergunta, a gente não ficou na casa, a gente ficou num quarto dentro da casa. Exatamente. Era um Airbnb, as pessoas às vezes perguntam, o hospital dá moradia, não sei o que. Não dá nada, é tudo por sua conta, tá? Então você tem que procurar por sua conta. A gente fez Airbnb na época e alugamos um quarto dentro dessa casa. E tinham vários, tipo, a moradora lá, né? A host. Ela fez um basement. No basement dela, ela fez vários outros quartos para alugar para várias pessoas que estavam fazendo Step 2. A maioria deles estavam fazendo Step 2 CK, né? Ela sabia tudo, assim, dos steps. Ela não tinha nada a ver com medicina, né? Era outra profissão, outra coisa diferente. Mas ela sabia tudo, porque ela pelo menos recebia naquela época, né? Já tem mais de 3 anos isso. Todo mês, gente fazendo ou a prova prática, né? Ficava, tipo, por uma semana, ou estudando pros steps, fazendo o curso do Kaplan em Chicago. E a gente até que deu sorte, eu diria que é uma sorte, que a gente ficou 5 semanas lá. E por 4 semanas só tinha eu e o Igor. Nenhum dos quartos, por algum motivo. Eu acho que, na verdade, era o final. Período, né? Era o final, assim, era maio pra junho. E as pessoas já estão se preparando pra aplicar. Então o pessoal já fez as coisas, né, naquele período. Então só tinha eu e Igor por um mês. Foi ótimo, a gente batia papo com ela. Foi tranquilo, mas... E lá foi bom porque lá tinha transporte público. O transporte público era muito bom. Então durante a semana a gente ia pro hospital de ônibus. A gente chegava lá no terminal de ônibus andando. Só que aí tem um problema, né? Era uns 10 minutos da casa. Porque assim. Chicago chove muito. E é muito frio, mesmo na época que a gente foi, tipo, de manhã tava 0 grau. E Natália, ela saía com uma sapatilha. Uma sapatilhazinha com o pé de fora praticamente, às vezes chovendo, 0 grau, um frio danado e Natália com o pé de fora. E assim, hoje a gente tá muito acostumado com o clima daqui, né? Hoje a gente usa muito menos casaco e tudo mais. Mas na época a gente veio de um calorão, verãozaço no Brasil. E eu não esperava, porque já era primavera em Chicago. Eu falei, vai estar tipo 15 graus? 15 graus, eu ando de sapatilha. Mas não, gente, era 0 grau. Todo dia, 6 horas da manhã, pra gente pegar o ônibus. E a gente acordava 4h30, mais ou menos, 5 horas, né? Aí fazia nosso almoço e nossos lanches do dia. Porque, novamente, o hospital não te fornece nada. Você paga pela comida lá ou você leva a sua comida. Pra levar pro hospital. Então a gente levava pro hospital, ia umas 6 horas, tinha que estar às 7 horas em ponto e todo dia, às 7 da manhã, tinha uma aula, né? Aí a gente fez amizade rápido com os med students, com os residentes nem tanto, mas mais com os med students e os outros observers. Porque a gente era tipo um med student, né? Então a gente tinha muito mais contato com eles, a gente rodava com eles, almoçava com eles, fazia tudo com eles. E aí era isso, assim, o observership foi ótimo, a gente aprendeu muito, foi uma experiência maravilhosa, a gente teve uma carta muito boa, a gente bateu muito papo com os estudantes, a gente tem alguns deles, assim, no Facebook, Instagram até hoje, eles curtem nossas coisas, a gente curte as coisas deles, são residentes também. Fizemos amizade com os fellows, né? Com os fellows. E os attendings, mas com os residentes nem tanto. Exatamente. Mas um dos fellows que hoje atende, ele é nosso amigo até hoje, né? Mas eu falo assim, né, por que é um perrengue? Porque, cara, você
tá na casa de uma outra pessoa, você tá usando o espaço o tempo inteiro de outra pessoa. E a gente tinha, assim, um quarto e também, pra nossa sorte, o banheiro era do lado do quarto, então pelo menos assim, você não ficava transitando na casa, né? Então, tipo, era o quarto banheiro, mas era um quartinho e tinha que caber todas as nossas coisas ali dentro daquele quarto. Não tinha, cara, não cabia nem a gente direito. E tava cabendo 4 malas, que a gente veio com 4 malas pra ficar 3 meses. Foi meio apertado. Cara, eu lembrei aqui agora, no primeiro dia que a gente chegou, tinha uma menina que tava, tipo, faltavam uns dias pra ela ir embora. E ela tinha uma amiga que morava lá, a amiga dela foi na casa bater papo com ela, eu acho que ia levar ela em algum lugar. Aeroporto, sei lá, é. Aí a gente falou que tava precisando fazer compra, né? Compra de supermercado. Ela, não, eu levo vocês, não tem problema não. Aí pegamos o carro com ela, né? A gente nem conhecia, cara. Aí ela levou a gente, cara, pra cima e pra baixo. Ela falou, não, o que vocês precisam comprar? Aí a gente falou, a gente precisa comprar comida, né? Que a gente vai ficar indo no hospital e a gente quer levar nossa comida. Não, vou levar vocês no lugar, ó, que é baratinho. E o pior que era mesmo, Aldi, o nome do supermercado. Aí depois a gente almoçou com ela. Almoçamos com ela num restaurante chinês, lembra? Que é tipo self-service, você paga um preço único, como à vontade. A gente passou o dia com a mulher que a gente nunca tinha visto na vida. E isso foi em 2017. Essa semana a Natália fez um post no Facebook, a menina curtiu o post. Então assim, cara, quando você pensa, você fala assim, cara, se eu tivesse pensado nisso, talvez eu nunca tivesse feito, tipo, eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. Só que você tá num lugar que você não conhece nada, você não sabe o que fazer, aí tem uma pessoa que tá te oferecendo ajuda, tipo, né, por que não, né? Então assim, foi meio doido, e eu acho que, pô, a gente acordava, era perrengue, sabe, assim, ter que sair todo dia, às vezes a gente saía na chuva, aí a gente falava, cara, vou comprar um guarda-chuva, comprar 2 guarda-chuva pra gente ficar aqui um mês, aí depois eu vou pro Tex, o que eu vou fazer com guarda-chuva? Não, vou na chuva mesmo. Então, assim, era, né, perrengue, pegava o ônibus, descia no hospital, ficava o dia inteiro, aí a gente a gente pagou a academia do hospital pra gente poder usar a academia do hospital logo depois. A academia era dentro do hospital mesmo. Dentro do hospital. Né? Aí a gente ia com uma bolsa de todo tamanho, né? Com comida, roupa, e depois voltava de ônibus. E assim, a gente com o dinheiro contadinho mesmo por dia. Então vocês podem ver, tem vários vídeos, vamos deixar linkado aqui outros vídeos de Chicago. E a gente passeava, mas era assim, a gente fazia uma refeição num lugar legal por semana, das 5 semanas. O resto era cachorro-quente de posto de gasolina e Subway. Foi nesse estágio que eu aprendi a comer cachorro-quente de posto de gasolina, que eu descobri, né, que todo posto de gasolina tem cachorro-quente. Que é baratinho, gente, $1 e é gostoso. E é pão e salsicha, né? Aí você bota ketchup, né? Fica bom. E aí foi isso, cara, foi... Chicago, assim, mas foi muito legal. Mas aí foi, gente, Chicago foi muito legal. Foi um pouco de perrengue, mas foi muito legal. Aí a gente saiu de Chicago e veio pra Filadélfia. Porque na Filadélfia a gente ia fazer o Step 2 CS, mas... Fizemos. Mas o que a gente fez? A gente veio pra Filadélfia... Ah, não, na verdade, tô enganada. A gente voou de Chicago pra Nova York, pegamos um carro e fomos até Connecticut, que é outro estado perto de Nova York, pra fazer o curso do Step 2 CS. E ficamos na casa de um casal, amigos dos nossos pais da época, que nos abrigaram por 4 noites. Caralho, foi perrengue também, cara. A gente pegou um carro que, olha só, cara, imagina, nós dois, 4 malas. Pegamos um avião, descemos em Nova York, pegamos um carro, tipo, alugamos um carro. O carro cabia a gente, mas não cabia as malas, cabia a mala, mas não cabia a gente. A gente deu um jeito de enfiar as 4 malas, sabe? Porque a gente não queria pagar mais caro por um carro maior. E aí começamos a andar, só que quem já veio a Nova York sabe que o GPS não funciona muito bem no centrão ali de Nova York, é muita gente usando ao mesmo tempo. Na verdade, melhorou bastante, assim, das últimas 2 vezes no último ano. Mesmo assim, você tá no meio da rua, eles falam que você tá lá no meio do mar. É, exatamente. E a gente de carro, putz, a gente já tinha ido a Nova York várias vezes, mas a gente não anda de carro em Nova York, né? Você anda a pé. Caraca, gente, o GPS não funcionava e a gente não tinha nem que ir pra Nova York, a gente tinha que ir pro outro estado, Connecticut. Teve uma hora que a gente se perdeu tanto, a gente assim, você fica com pé da vida, né? Você fica com muita raiva. Detalhe, pra entrar em Manhattan, você paga $15. $15. Só que se você sair de Manhattan sem querer,
você precisa entrar de novo e pagar de novo, né? Então, E a gente não... E dinheiro contado, pagando tudo em real. Exatamente. E a gente pagou uma vez, erramos o caminho. Aí pra não pagar de novo, tentamos pegar um outro caminho e fomos parar não sei nem aonde. Gente, não sei, que não sei o que aconteceu. O GPS só mandava a gente pro lugar errado. Foi desesperador. Aí a gente, assim, com muita raiva, a gente parou o carro no supermercado. Assim, não sei se você lembra disso. A gente parou um carro no supermercado, no meio do nada. A gente não sabia onde a gente tava. A gente parou, falou, cara, vamos comer. Vamos tentar reiniciar o celular, reiniciar o GPS, vamos ver o que acontece. E deu certo. A gente parou num Starbucks e eu lembro mais uma vez, assim, o dinheiro contado e a gente assim, putz, já estouramos o dinheiro daquele dia, porque a gente tinha um dinheiro contado por dia. Por conta de pedágio e tudo mais, a gente comeu, sei lá, um croissant e o celular voltou a funcionar. Chegamos no hotel pra primeira noite e depois nos outros 4 dias a gente ficou na casa, né, de amigos e ali foi ótimo, porque a gente foi super bem recebido. A casa era sensacional. Pô, a gente comemos bem. Só que o curso foi bem puxado também, né? O curso, a gente pegava era 12 horas por dia. A gente pegava o carro. Na época, o Dr. Jacob morava, tipo, no meio do nada, não tinha iluminação pública, era só a luz do farol do carro. Apesar de ser, o lugar era muito bonito. Era muito bonito, Muito bom, mas era aqui suburbano. Aqui os subúrbios não tem iluminação pública direito, né? Exato. Praticamente a luz das casas estavam todas apagadas e a luz do farol do carro. Então a gente chegou lá de manhã, beleza, mas na hora que a gente foi embora, porque o curso é tipo assim, de 8 da manhã às 8 da noite. Só que o primeiro dia a gente ficou até 10 da noite. Nossa. Cara, foi sinistro. E foram 4 dias, né? Então foi um treinamento muito bom. Cara, excelente, né? O treinamento dele é muito bom. Só que a gente saindo de lá não dava pra enxergar nada também. Aí, isso por mais 4 dias. Bom, quando acabou o curso, a gente tirou um dia de folga, que a gente passeou em Nova York com esse casal de amigos, foi ótimo também. Pegamos o carro e viemos para Filadélfia. E aqui na Filadélfia ficamos na casa da tia do Igor por uma semana, sedimentando aquele treino lá do Dr. Jacob e né, fizemos a prova uma semana depois do Step 2 CS, que foi ótimo, então também, foi tranquilo. A gente treinou por mais ou menos 1,5 semanas, né? Uma semana e meia, mas o curso mais o nosso treino em casa, né? E aí no último dia antes da prova, a irmã do Igor, Paulinha, ela tava morando aqui na época, tava na Filadélfia, ela que foi a paciente com a gente. E aí a gente fez alguns casos do Igor treinando com ela e depois eu treinando com ela. E ela morava aqui já tinha um tempo, então ela deu um toque em algumas coisas do que falar, do que não falar, do inglês, pra ficar mais próximo de um paciente, né? Que ela era uma pessoa leiga. E aí foi muito bom, assim, foi um treino muito bom. E a gente foi pra prova confiante e eu acho que a gente fez a prova confiante, né? Na verdade, a gente foi pra prova confiante no que a gente sabia, mas com um pouco de medo, porque todo mundo falava que o centro da Filadélfia não passava estrangeiro. Não era IMG friendly, que não tem nada a ver, gente. Aí a gente falou assim, caraca, por que a gente escolheu... Não, na verdade só tinha esse. Só tinha esse e algum outro que era longe pra gente fazer. Era, tipo Texas, então, por comodidade, né, a gente acabou escolhendo aqui na Filadélfia. Aí depois falaram pra gente isso, né, a gente viu no grupo e tal. Aí, mas é tranquilo, gente. É tipo, alguém que não passou, aí espalhou... Não, e é uma prova, é uma prova, é igual pra todo mundo, você tem que chegar, tem que fazer a prova passar. Aí, fizemos a prova, no outro dia, pegamos um outro avião. Gente, por isso que quando a gente fala, às vezes, dos custos, bota isso no papel, tipo, são muitas semanas, é muito dinheiro você gastando em real, né? Porque você tá comprando dólar com seu dinheiro em real. Pegamos um outro avião daqui da Filadélfia e fomos para San Antonio, no Texas. E aí, na minha última caixinha de perguntas na semana passada, alguém me perguntou sobre experiências em Observership e eu falei que a gente não tinha gostado muito de Santo Antônio. E as pessoas perguntaram, mas por quê? Porque eu tava vendo um hospital pra fazer estágio lá, gente, pelo amor de Deus. Não deixem de fazer o estágio de vocês, porque nós tivemos uma experiência ruim. Ó, San Antônio, o centro, né, onde a gente foi passear e tal, é muito maneiro. É uma graça, o centro é uma cidade bem pequenininha. Assim, o centro da cidade é muito fofo, parece meio que você imagina, assim, do Texas. Todas as lojas vendem um chapéu de cowboy, vendem uma bota, aquele cinturão. É muito legal, a cidade é fofa, fofa. Os restaurantes, a comida, isso é muito legal. É verdade. Então, mas pode fazer seu estágio. A cidade é muito legal mesmo, é muito legal. Mas fique em San Antônio. Em San Antônio Downtown, ali perto de San Antônio. E tipo, nesse caso, esse foi o maior perrengue, eu acho. Porque nesse caso, a gente viu o Airbnb também.
A casa do cara tinha avaliações muito boas, tipo a que a gente ficou em Chicago. Era o mesmo preço da que a gente ficou em Chicago. E, pô, Chicago é mais caro que San Antônio, né? Então a gente pensou. Só que tinha um detalhe. A da mulher lá em Chicago, se você não gostasse, você poderia pedir o dinheiro de volta e ir embora. Ir embora e pedir o do dinheiro. cara tinha escrito lá que quando você anuncia no Airbnb, você escolhe se pode fazer isso ou não. Do cara tinha, se você não gostar, você não pode pedir o dinheiro de volta. E até hoje eu lembro, gente, foi... A gente não percebeu isso. Foi mais de $1.000 para cada um. Tanto a casa em Chicago, acho que a de Chicago foi tipo $1.500 pra mim, $1.500 pro Igor, e em San Antônio foi tipo, porque eram 2 semanas a menos, porque em Chicago a gente fez o Step 2 CK também, então a gente chegou uma semana antes lá. Em San Antônio foi tipo $1.200 pra cada um, pra aquela casa por 4 semanas. Aí a gente saiu do aeroporto, né, pegamos o Uber e tal, e o Uber foi levando a gente pra longe, assim, pô, muito longe. Era longe, que a gente não conseguia entender, porque o aeroporto de San Antônio não é longe do centro da cidade. E a gente tava assim, caramba, e o Uber caro, tipo, foi $25, e a gente ficou, caramba, que lugar é esse? Aí quando a gente chegou na vizinhança lá, tinha até umas casinhas maneiras. Tinha, parecia Breaking Bad. Parecia Breaking Bad, mas tinha as casinhas legais assim e tal. Aí o Uber parou na nossa casa, que parecia que tava caindo aos pedaços. Era a única, tipo, solzão. E era uma casa escura, assim, parecia que tinha uma sombra só nela. Aí o Uber falou bem assim, o endereço que vocês colocaram é esse lugar aqui, vocês têm certeza que dá certo? É isso aqui mesmo, hein, gente? Aí a gente falou, não sei, né, é o endereço que a gente alugou, deve ser. Aí a gente entrou na casa, aí a casa, tipo, dentro... As coisas, tipo, tudo velha, nada funcionava direito. Gente, a casa estava caindo aos pedaços. Não é exagero, né? Não tinha assim, nem luz direito. Não tinha nem... Você andava na casa, o piso, piso de madeira, como é aqui no nosso apartamento, mas era uma madeira tão envelhecida, tão mal cuidada, que a madeira estava toda solta. Então, cada passo que você dava era um estalo diferente. Não tinha nem... A casa era barulhenta, caindo aos pedaços. Aparência suja, tinha um banheiro. O chuveiro era minúsculo. Que era minúsculo o banheiro, você literalmente, né? Sai e a parede também com aquelas manchas amarelas assim. E pra melhorar, gente, tinha barata. Tinha barata? Dentro de casa. Uma ou outra também, né? Não, gente, sério. Não tinha máquina de lavar louça, lavar roupa. Não, louça então, esquece. Não tinha máquina de lavar louça. O quarto que a gente ficou não tinha uma persiana. E, gente, isso era junho no Texas. Eu falei com o morador assim, né? Cara, tem como a gente pôr alguma coisa aqui e tal, porque era gigante a janela. Então, o sol ia bater, né? E o sol nasce 5h40 da manhã no verão e se põe 8h30 da noite. Aí o cara, não, mas essa época do ano nem bate sol aí, não. Até outro dia que o sol tava na nossa cara, assim, ó. Aí o que a gente fez? Se eu tiver uma foto... Acho que ele não tem. Cara. Eu acho que eu devo ter, cara. Se eu tiver uma foto, vai entrar nesse vídeo aqui, gente. Mas o que a gente fez? A gente pegou um lençol, que, putz, era um lençol branco, então, assim, não fazia tanta diferença, né? Mas ajudou um pouquinho. Colocamos o lençol pendurado na janela pra tentar dormir. O ar-condicionado da casa não dava conta do calor. Aí eu fico pensando, o maluco, tipo, como host... Ele passa na frente do quarto, tá vendo, cara, que a gente botou um lençol ali, mas tá de boas. Que raiva! Aí o que a gente pensou? Não, tudo bem, né? A gente aguentou tanto perrengue até aqui, a gente aguenta mais esse. E aí a gente foi no outro dia pro hospital e aconteceu que o estágio de San Antônio era um estágio de neuropediatria, não um estágio de neuroadulto. E aí a gente não gostou muito, tipo, não interessava muito neuropediatria. E aí o attending, ele trabalhava alguns dias na semana só, o cara é muito gente boa, o cara que aceitou a gente lá, né, ele deu uma carta pra gente muito boa também, porque eu ouvi sobre a carta dele em uma das entrevistas, mas assim, a gente não tinha muito o que fazer, quando a gente tinha o que fazer, o assunto não interessava muito, porque a gente não curtiu muito neuropediatria na época. E, putz, a casa era um perrengue, a gente queria ir numa casa... Não tinha transporte público. Não tinha transporte público, a gente pegava tinha que ser assim... Não, Tinha. Tinha, né? Mas eram 2 ônibus até a gente chegar no hospital e
Cara, Lembra que era longe. Bem longe. longe, calor, aí a gente queria ir numa academia. Mais uma vez, 2 ônibus até chegar numa academia, a gente desistiu, obviamente, na academia. Supermercado, não tinha supermercado. O lugar era tão longe, gente, era tão no meio do nada, não tinha supermercado. Tinha um posto de gasolina, que mais uma vez você poderia comprar cachorro-quente, ou no Texas, né, comida mexicana. O posto de gasolina eram 2 quilômetros da casa que a gente tava. E era a coisa mais perto. Andando. E era o mais perto que tinha. Então, assim, cara, foi perrengue. E o que aconteceu é que o attending teve um imprevisto durante o nosso mês do estágio e ele teve que viajar uns 10 dias antes do combinado de terminar o tempo da gente ficar. E a gente falou, cara, se esse cara vai viajar e eu não tenho ninguém, né, pra acompanhar no hospital, eu não vou ficar nesse perrengue aqui por mais 10 dias à toa. E a gente tentou conversar com o dono da casa, né, e explicar, olha, a gente vai embora, a gente vai voltar pro Brasil. Porque o que acontece, gente? Mas isso eu já tinha visto, tipo, na internet, se dava pra mudar de casa. Porque não, a gente tentou de tudo que vocês possam imaginar, não tinha o que fazer. Quando a gente viu que a gente ia ter que voltar mais cedo ou ficar 10 dias lá fazendo nada, que não fazia o menor sentido, a gente falou, não, tempo da gente ficar aqui nos Estados Unidos 10 dias gastando dinheiro, é melhor voltar pro Brasil e trabalhar esses 10 dias e começar a pagar a dívida que a gente fez, né? Então a gente decidiu vir embora. Cara, gente, nossa passagem a gente comprou por uma dessas empresas de passagem de avião no Brasil, tipo Decolar, não era Decolar na época, era uma outra empresa, mas era uma empresa brasileira. Então, pra mudar a passagem, tinha que ligar. Não podia ser por e-mail, não podia ser chat, nada, tinha que ligar. E a gente não tinha como ligar daqui pro Brasil. O que a gente fez? A gente fez um Skype com a mãe do Igor, que colocou o telefone dela num Viva Voz e a gente ouvindo conversando pelo Skype, respondendo pelo Skype como se a gente estivesse num Viva Voz. Só que a gente aqui e a mãe do Igor lá na casa dela no Brasil. Gente, pra mudar a passagem. Cara, até hoje eu não acredito que a gente fez isso. Aí pra gente ir aí quando a gente mudou a passagem, a gente tinha vindo pro Brasil do aeroporto de San Antônio, com escalas. Pra mudar a passagem, não tinha voo do aeroporto de San Antônio. Tinha que ir pra Houston, que era 4 horas de San Antônio. Aí a gente teve que descobrir um lugar pra alugar um carro, pra dirigir até Houston. E aí, gente, após 4 horas dirigindo, chegamos ao aeroporto de Houston, mortos. Tipo, foi muito cansativo, assim, foi muito legal, mas foi muito cansativo. Foi muito perrengue. E a nossa volta pro Brasil foi história pra talvez um vídeo maior do que esse que vocês estão vendo agora. Então... Foi muito mais perrengue também, só que aí vai ter que ficar para outro vídeo. Então a gente conta no outro vídeo. Diz pra gente se vocês gostaram de ouvir um pouquinho mais sobre os nossos perrengues da vida real aqui. E aí a gente faz a continuação desse vídeo com a volta para o Brasil na semana que vem. Beleza? Deixa o gostei, se inscreve no canal aí pra dar uma força pra gente. Compartilha o vídeo com todo mundo. Segue a gente no Instagram também, vou deixar aqui embaixo, ó. E é isso, até a próxima. Valeu!